Olá novamente, pessoal. Hoje, na nossa aula de hidrologia aplicada, nós vamos falar sobre gerenciamento e gestão sustentável dos recursos hídricos, tá? Pra, com isso, nós temos o objetivo, então, de conhecer a Lei das Águas e a Política Nacional de Recursos Hídricos, porque eles vão ser norteadores dessa nossa gestão sustentável dos recursos hídricos, além de conhecer o próprio sistema de gerenciamento de recursos hídricos e seus órgãos. Ok? A gente não vai entrar tanto em detalhes de tudo, mas nós vamos ter uma noção de o que é cada um dessas coisas. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira tratando da Lei das Águas em si, onde nós vamos abordar os fundamentos, objetivos e diretrizes para conhecer como é que esse sistema de gerenciamento foi pensado desde a concepção dessa Lei das Águas, do que é que se considerava e que se considera ainda hoje uma gestão sustentável de como a gente deve tratar esses nossos recursos hídricos, tá? Em seguida, na segunda parte, nós vamos tratar do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tá bom? Nós vamos então falar sobre quem são os entes para tratar dos objetivos desse Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, ok? Porque a gente vai ver que a partir deles, né, de uma gestão descentralizada, participativa e integralizada, é só unindo tudo isso, todos esses entes, que a gente consegue ter uma gestão de recursos hídricos ok, que a gente vai conseguir preservar e utilizar esses recursos hídricos de uma maneira adequada. Então, para começar, nós temos então que conhecer quem é essa Lei das Águas. Essa Lei das Águas que foi estabelecida pela Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 97. Ela foi implantada, então, devido ao maior desenvolvimento do país, que começou a demandar maiores quantidades de água, e essa maior quantidade de água trouxe também aumento de conflitos, degradação da qualidade de água. Então, visando dirimir tudo isso, foi estabelecida essa Lei das Águas, visando sanar esses e outros problemas devidos do desenvolvimento e da necessidade da utilização da água. Para isso, então, a política nacional, a Lei das Águas estabeleceu então a Política Nacional de Recursos Hídricos e as suas diretrizes. Essas diretrizes que vão ser fundamentais para nortear o uso dessas águas. E, assim como é uma política nacional, ela vai então direcionar também, ela vai traçar o caminho para as próprias legislações, uma vez que ela vai trazer essas diretrizes gerais. Uma primeira diretriz é que a água é um bem de domínio público, ou seja, essa água não pode ter um dono, você não pode ter, por exemplo, um lago na sua fazenda e falar que aquele lago é seu, que aquela água é sua e você pode fazer o que quiser com aquela água. Não é assim. A água, como ela é um bem que é necessário para a vida de todos, dos animais, da gente, dos seres humanos, das plantas, então ela não pode ter um dono. Ela é um bem de domínio público. Para isso, então a gente vai ver que essas águas, a depender do ente federativo, né, a depender de quem é que tem do ente federativo que vai ter a responsabilidade pelo gerenciamento daquele recurso hídrico, ela vai ser controlada pelo governo, tá? Você pode utilizar, mas determinados tipos de uso vão requerer, por exemplo, a outorga que vai ser um direito que você tem que solicitar junto ao governo para explorar as águas. Isso vai depender da quantidade de água que está sendo extraída, da qualidade da água, do corpo hídrico,
e etc. Um segundo fundamento vai ser: a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, tá? Isso aqui a gente tem que observar segundo a seguinte perspectiva. A gente viu na hidrologia que a gente tem um ciclo hidrológico em que a gente tem a precipitação, o escoamento superficial aqui, depois a evaporação, temos a infiltração também no solo, né? E esse ciclo é um ciclo contínuo em que a gente assume que a gente não tem variação aqui, que a gente não vai acabar com essa água. E isso é bem verdade. Porém, a perspectiva que esse fundamento traz de a água ser um recurso natural limitado é que os usos que a gente dá para essa água, eles podem chegar aqui a poluir, degradar essa água de forma que fique muito oneroso a gente tratar essa água para conseguir consumir, certo? Além de que o desequilíbrio pode causar também alterações nos regimes hidrológicos, ok? É, Podemos ter uma alteração aqui do uso do solo que vai acabar com esse recurso hídrico aqui, com o rio, por exemplo, com isso diminuindo a disponibilidade daquela região. Então é isso que a gente entende como um recurso natural limitado, que a gente tem que preservar essa água, né, utilizar de uma maneira racional, para que a gente tenha ela sempre em quantidades e qualidade necessárias, certo? E por conta disso, levando isso em consideração, uma das melhores maneiras de conscientizar todo mundo quanto ao seu uso é colocar um valor econômico para isso, colocar um valor para essa água, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas só pensam naquilo, só cuidam quando pesa no bolso, tá? Então, esse seria o nosso segundo fundamento. O terceiro fundamento é que, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais. Ó, isso aqui faz sentido, né, gente? Porque se a gente parar para pensar, numa situação de uma seca prolongada, por exemplo, a gente não vai deixar de abastecer a população para que tenha água para consumir, para tomar banho, em algumas situações até para beber, e ao invés de fazer isso, passar essa água para a indústria e deixar o pessoal morrer de sede. Isso a gente não vai fazer, né? Então é razoável a gente pensar que em situações de escassez, o uso prioritário vai ser sempre humano e dessedentação de animais. Um quarto fundamento, que é um dos fundamentos principais aqui norteadores também, é essa questão da gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho um recurso hídrico, se eu tenho um rio, por exemplo, eu não posso dizer, eu não devo dizer que esse rio, pronto, eu tenho aqui esse rio, ele vai ser só para navegação. E por conta disso, eu não posso utilizar essa água para abastecimento, não posso usar para pesca, não posso usar para tirar água para irrigação. Isso não pode acontecer. Na verdade, essa diretriz ela diz justamente o contrário, que havendo um recurso hídrico, a gente deve proporcionar sempre esses usos múltiplos, de forma então a aproveitar da melhor maneira possível e o máximo possível esse recurso hídrico, né? Essa água que é, novamente aqui voltando, é um bem natural limitado e dotado de valor econômico. Então, por conta disso, a gente tem que aproveitar o máximo possível para navegação, para indústria, irrigação, abastecimento, dessedentação de animais, pesca, todos os usos. E isso é principalmente importante quando a gente pensa, por exemplo, nós temos um rio, eu vou fazer um barramento aqui porque eu quero pegar essa barragem aqui para um potencial de geração de energia elétrica. Aí vai gerar um grande mancha de inundação, né? Vai gerar um grande lago. Como eu já gerei esse grande lago, essa área aqui também vai ser interessante para recreação,
porque vai ter gente que vai vir aqui tomar banho, vai ser interessante. Como vou ter um grande volume de reservação, eu posso utilizar para abastecimento de indústria, abastecimento humano, abastecimento de irrigação, nós podemos utilizar para pesca, e aí vai, tá certo? Então, é sempre essa ótica que a gente está observando na gestão dos recursos hídricos, é esse uso múltiplo das águas. E como é que a gente vai pensar, então, nesses usos das águas? É interessante aqui esse fundamento, esse quinto fundamento que é trazido pela Política Nacional de Recursos Hídricos, que está informando aqui que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE, tá? Por que isso, gente? Da mesma maneira que a gente estava falando ali do ciclo hidrológico, né? Em que a gente tem toda uma conservação de massa ocorrendo lá, os fenômenos eles estão acontecendo de maneira equilibrada. E o que a gente observa é que a bacia hidrográfica, como a gente já viu no nosso curso, ela vai ser um sistema também fechado, né? Basicamente, nessas bacias hidrográficas a gente consegue ter um melhor controle aqui desse balanço hídrico. E por conta disso, como toda a região da bacia hidrográfica ela está meio que interligada, ela vai estar se afetando, né? Qualquer alteração aqui nela pode afetar o regime como toda a bacia hidrográfica, e como elas, de certa forma, são separadas e independentes, então, para isso, é importante que a gente tome essa bacia hidrográfica como uma unidade territorial para essa gestão, certo? Com isso, como a gente vai ver que esse fundamento vai decorrer, então vai resultar na questão dos comitês de bacia hidrográfica, nós vamos observar que as obras, as outorgas, os usos das águas, eles vão ser observados aqui de forma a manter essa bacia como um todo atuando de uma maneira conjunta e sustentável. Por fim, e que ainda vai estar relacionado também com essa questão dos comitês de bacia hidrográfica, mas assim como de outros entes do nosso próprio sistema de gerenciamento de recursos hídricos, é esse sexto fundamento que traz que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades, né? Poder público, vamos dizer que comunidades, usuários, certo? Por que isso? Porque numa bacia hidrográfica, por exemplo, nós vamos ter diversos atores influenciando aqui as características. Nós vamos ter usuários domésticos nos grandes centros urbanos que vão utilizar para suas atividades diárias, né? Nós vamos ter também só um segundo, gente. Nós vamos ter também agricultores que vão querer essa água para o abastecimento da irrigação, indústrias, e muitas vezes esses interesses de cada um desses grupos vai ser conflitante. Por conta disso, é importante que essa gestão seja descentralizada e que ela leve em consideração todos esses atores. Tendo em vista isso, então, esses fundamentos, a Lei das Águas traz, então, quais são os objetivos dessa gestão dos recursos hídricos, né? A partir disso, então, ela traz que um dos objetivos é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, tá? Isso aqui está bem relacionado à questão do desenvolvimento sustentável, né? Trazido lá pelo relatório de Brundtland.
em que a gente tem que garantir não só hoje o que a gente precisa, mas a gente também não pode utilizar esses recursos hídricos desenfreadamente e acabar com ele. Então a gente tem que pensar também nas gerações futuras, até porque no futuro nós também vamos precisar desses recursos hídricos. A gente não precisa só para agora. Outro objetivo seria a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável, tá? Então a gente vai, embora a gente tenha e busque preservar esse recurso hídrico, mas a água é um recurso que a gente utiliza para muita coisa. O desenvolvimento ele está muito atrelado também à água, porque as indústrias precisam, os próprios centros urbanos ah, vão precisar, isso aí nós nos centros urbanos temos serviços, né, comércio, então tudo isso vai precisar de água, então a gente tem que sempre observar, utilizá-la de uma maneira racional e integrada, lembrando sempre que a gente pode utilizar esse transporte aquaviário, como uma maneira também de ser um desenvolvimento sustentável, tá? Por fim, o terceiro objetivo seria a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes de uso inadequado dos recursos naturais, tá? Aqui ele está voltando um pouco mais para a questão da gente preservar, e não só o recurso hídrico, mas como eu falei dos rios, por exemplo, se a gente acabar com essa vegetação ciliar aqui todinha, a gente pode ter um assoreamento desse rio causando maiores enchentes, ou então um assoreamento que esse rio morrer e gerar grandes secas, tá certo? Então a gente tem que também tomar bastante cuidado com esses nossos recursos hídricos. Por fim, aqui nós temos as diretrizes que são trazidas por essa lei das águas, que elas vão estar bem relacionadas ao gerenciamento das águas. O que é que a gente vai precisar, então? Aqui são 6 diretrizes. A primeira que trata de uma gestão sistêmica, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, né? Isso que creio que a gente abordou no nosso curso, se não, relembrando aqui, a água, a gente não somente precisa de uma quantidade grande de água para abastecer toda a população, como também precisa de uma água de qualidade boa. Se eu tiver águas que estão muito poluídas, muitas vezes pode ser tão oneroso eu utilizar essa água que eu consigo, às vezes eu até chego a falar que eu não tenho essa água disponível, que eu não tenho essa quantidade. Então, quantidade e qualidade, quando a gente trata das águas, estão sempre andando juntas. Outra diretriz seria a integração com a gestão ambiental, como a gente viu, como a gente vai ver mais à frente, eu vou entrar um pouquinho mais claramente em cada uma delas. Nós temos também a adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões, articulação dos planos setoriais, regionais, estaduais e nacional, articulação da gestão do uso do solo e integração com a gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, certo? Então, o que seria essa gestão sistêmica, para a gente começar? A gestão sistêmica ela vai tratar do seguinte quesito, que os nossos recursos hídricos devem ser cuidados de uma maneira organizada e contínua, de forma que a gente vai garantir esse trabalho conjunto de todos os entes que participam dessa gestão dos recursos hídricos, tá? Isso porque a gente quer que todos estejam trabalhando com um viés comum, né? E não que a gente tenha interesses, cada um olhando para um lado, interesses conflitantes até, tá? Então essa gestão sistêmica vai buscar organizar e manter isso de uma maneira contínua entre todos os entes responsáveis
por essa gestão dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, né? Lembrando sempre que a gente não pode dissociar qualidade e quantidade. Outra diretriz que a gente tratou, né, que seria a adequação às diversidades regionais do país, ela leva em consideração que o nosso país, o Brasil, não tem dimensões continentais e por conta disso nós temos diversas situações diferentes. Nós temos regiões do semiárido, regiões de praia, grandes centros urbanos, regiões aqui de cerrado, por exemplo, regiões em que nós temos a grande agropecuária, a nossa floresta amazônica também. Então, tudo isso vai influenciar tanto na disponibilidade como na demanda da água, em como a gente deve levar em consideração, como a gente deve gerenciar esse recurso hídrico, tá? Então, tendo em vista isso, a gestão de recursos hídricos ela vai ter que levar em consideração essas diferenças regionais, tá? E nisso a gente vai entender as diferenças sociais, econômicas, demográficas, bióticas, físicas e culturais. Isso sempre buscando um desenvolvimento que seja mais igual para todas as regiões do país, tá certo? Quando a gente trata agora da integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, a gente está tratando da interdependência dos recursos hídricos e o meio ambiente como um todo, né? Porque conforme a gente altera o meio ambiente, nós vamos alterar também o comportamento desse recurso hídrico, dessa água no ciclo hidrológico, né? Muitas indústrias podem estar emitindo gases aqui que começam a formar chuva ácida, e a chuva ácida vai degradar o meio ambiente, vai acabar com a biota, e com isso vai prejudicar, por exemplo, o fluxo de rios. Se a gente jogar muito esgoto também em determinados corpos hídricos, nós podemos ter processo de eutrofização, em que vai ter aquela morte da, da biota desse corpo hídrico, que também vai alterar pode alterar o regime desse corpo hídrico, assim como pode afetar uma pesca, por exemplo. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar no gestão dos recursos hídricos e gestão ambiental trabalhando em conjunto. A gente costuma falar da gestão de recursos hídricos como sendo muito importante e tratar dela de uma maneira isolada, quando a gente fala muitas vezes, mas a gestão ambiental ela está muito atrelada que elas são interdependentes, certo? Com isso, então, a gente deve levar em consideração a gestão ambiental referente a florestas, fauna, uso do solo, zoneamento ambiental e etc. O uso do solo que a gente vai ver que tem uma diretriz específica para ela. Quando a gente fala agora da articulação do planejamento de recursos hídricos e demais planejamentos, é porque nós devemos pensar nessa gestão dos recursos hídricos não somente como o que eu devo fazer para preservar, mas levando em consideração que o recurso hídrico, a água, é um bem econômico também, que ele vai ser utilizado em diversos processos de produção, para abastecimento humano e etc. Então, a gente vai ter que ter a utilização dessa água. E nós vamos ter, então, diversos planejamentos que vão estar atuando nisso. Desenvolvimentos no planejamentos de setores industriais, planejamentos financeiro, orçamentário, urbano, socioeconômico e dos entes federativos também, quando a gente tratar de governo estadual, governo municipal e governo federal. Então a gente vai ter diversos planejamentos que vão pensar na utilização desses nossos recursos hídricos. E já que todos eles vão ter de alguma maneira vão estar abordando essa utilização dos recursos hídricos,
esses planejamentos devem ser articulados de forma a que eles trabalhem em conjunto, né, e não e sejam minimamente conflitantes apenas. Quando a gente fala também dos recursos hídricos, a gente não pode deixar de tratar do uso dos solos, né? Por isso que tem essa diretriz tão importante aqui, falando sobre recursos hídricos e uso dos solos, tá? Como a gente viu logo agora há pouco, a gente não consegue dissociar o recurso hídrico do meio ambiente, então eles são interdependentes, né? E uma das coisas que a gente observa que altera muito esse meio ambiente e o, como funciona esse regime hídrico é o uso do solo. Isso se eu tiver, por exemplo, uma grande permeabilização por conta de grandes centros urbanos, eu vou dificultar a infiltração e reabastecimento de lençóis freáticos, o que pode alterar o regime dos rios, ou então se eu pegar aqui um, um grande centro urbano que passa um rio no meio dele, e por conta disso, eu vou canalizar aqui, retificar esse curso d'água para facilitar a minha vida. E a gente vê que esse uso do solo também acaba prejudicando bastante. Então, o uso do solo ele vai impactar diretamente na preservação e integridade dos mananciais. Quando a gente não observa um uso adequado, né, uma gestão adequada desse uso do solo, nós podemos ter assoreamento de rios, poluição e etc. Então, a gente pode degradar de uma maneira bem, bem intensa esses recursos hídricos, tá? Então, quando a gente fala aqui dessa diretriz, a gente foca bastante na responsabilidade do poder público municipal em reger esse uso do solo de forma a garantir a integridade desses recursos hídricos. Por fim, a última diretriz aqui é que a gente costuma falar da bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica, ela geralmente ela vai estar aqui vai estar dentro do continente, mas a gente tem uma região costeira aqui em que ela se encontra muitas vezes, tá? Então, tendo em vista isso, tem-se essa diretriz da integração da gestão das bacias hidrográficas com outros sistemas, aqui em especial os sistemas estuarinos e zonas costeiras. Tá? Isso porque vai fazer parte também do ciclo hidrológico, essa água aqui que escoou e desemboca aqui nos mares, né? Nós temos também nesses sistemas estuarinos muitas vezes os deltas que são importantes aqui, ah, por exemplo, com os mangues, onde tem caranguejo, por exemplo, que tem uma importância comercial, uma importância ambiental também desses sistemas. Então, quando a gente trata da bacia, a gente tem que tratar também, lembrar desses sistemas costeiros e estuarinos de forma a preservá-los, para que a gente não tenha também um prejuízo nesses corpos hídricos. Tendo em vista todas essas leis, objetivos, fundamentos, diretrizes, nós podemos entrar então um pouco mais a fundo no próprio Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e como que ele funciona, tá? Esse sistema de gerenciamento, ele foi previsto então desde a Constituição de 88, tá? E ele foi idealizado sempre pensando que essa gestão de recursos hídricos ela tem que ser descentralizada, integrada e participativa. Isso tudo vai estar bastante relacionado com esses fundamentos e objetivos que a gente viu da Lei das Águas, né? Quando a gente falou, por exemplo, de centralizada, que a gente tem que ter uma gestão aqui em que todo mundo que não vai ser centralizada num só ente, mas vamos ter vários entes atuando aqui em conjunto, né, e vem integrada e levando em consideração também os diversos atores aqui diferentes. Então a gente tem a gestão participativa.
Então, a gestão descentralizada ela vai estar relacionada que a gente não vai ter apenas um órgão que vai decidir o que é feito com a água, mas sim vários órgãos e diferentes interessados decidindo sobre essa água, porque esses interesses todos são que nós temos diversos interesses aqui atuando, né? Para que a gente não acabe trazendo um interesse em específico. E com isso também, já que a gente tem várias pessoas, vários órgãos, entidades, entes trabalhando aqui visando a utilização desse recurso hídrico, eles devem todos trabalhar de uma maneira integrada entre si, todos eles trabalhando de uma maneira conjunta, de forma que a gente tenha uma gestão aqui integrada, né? Que a gente tenha um objetivo comum e que sejam resolvidos esses conflitos para que a gente trabalhe de uma maneira alinhada com todas as políticas de gestão. E participativa, porque como nós temos esses diversos atores, então todos têm que ter voz, e não só os entes, órgãos, mas também os usuários, domésticos, industriais, agropecuários, etc., sociedades civis, governo e quaisquer outros interessados. Isso aqui, como a gente vai ver, vai estar bem relacionado aos comitês de bacia hidrográfica, né? Que eles que vão ter a noção mais regionalizada e vão ser constituídos desses diversos atores aqui do sistema. Mas tá bom, a gente viu aí que tem que ser uma gestão participativa, integrada e descentralizada, que a gente tem muita gente que está envolvida nisso, né? Órgãos, entes, mas quem são esses entes que vão fazer parte, então, do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos? Ora, nós vamos ter aqui diversos entes que vão estar relacionados a diferentes graus de jurisdição, aqui federal, estadual, municipal, aqui no comitês de bacia também, nas esferas de bacia hidrográfica. Então, para isso, nós vamos ter diversos entes. Aqui nós vamos ter o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Agência Nacional de Águas, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, desculpa, comitês de bacia hidrográfica, órgãos dos poderes públicos e agências de águas, tá? Cada um deles vai ter responsabilidades diferentes, né? E atribuições diferentes. Eu não vou entrar em detalhes de todos eles, tá? Nós vamos focar aqui principalmente no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e nos comitês de bacia hidrográfica. E como é que eles atuam aqui para a gente ter uma noção geral? A ANA ele tem essa matriz aqui institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, em que a gente tem cada uma das escalas aqui, né, as esferas de atuação, nacional, estadual ou bacia hidrográfica, e as atribuições de cada um desses entes. Por exemplo, aqui na esfera nacional, nós temos que quem é responsável pela formulação e deliberação sobre políticas de recursos hídricos é o Conselho Nacional. É o nosso Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH. Enquanto que para a bacia nós temos o Comitê de Bacias. Para a formulação de políticas governamentais em âmbito nacional, nós temos o Ministério do Meio Ambiente. Em âmbito estadual, secretarias de Estado. Apoios aos colegiados, nós temos aqui em esferas nacional, estadual e da bacia também, aqui a ANA entrando, né, a nossa Agência Nacional de Águas. Nós temos órgãos gestores estaduais, secretarias executivas ou agências de água que estão atuando aqui dentro dessa bacia hidrográfica. E temos também um apoio técnico e regulação, que é exercido em esfera nacional pela ANA, e em esfera estadual por órgãos gestores estaduais,
e na bacia pelas agências de água, tá? Vamos falar então um pouco agora sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Esse Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele vai ser essa maior instância do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, porque ele vai estabelecer as diretrizes e estratégias para a implantação da política de recursos hídricos no país. Lembrando que como a gente tem que ter uma gestão integrada dessa, desses nossos recursos hídricos, então a gente tem aqui um Conselho Nacional que vai emitir então essas diretrizes e estratégias gerais, e os demais entes eles vão se adequar também, sempre trazendo a sua ótica, obviamente, né, e as suas necessidades, mas eles devem sempre observar essas diretrizes e estratégias nacionais trazidas pelo CNRH, tá? Além disso, o CNRH, ele é um colegiado superior do sistema, deliberando sobre questões hídricas e dirimindo conflitos não resolvidos em âmbito regional. Então, é como se ele fosse uma última instância aqui da resolução, a última instância administrativa da resolução de possíveis conflitos, né? Além de que ele é orientador sobre o processo de decisão legislativa sobre recursos hídricos. Então, ele vai estar lá diretamente relacionado lá com o pessoal que faz as leis que vão tratar sobre os recursos hídricos. Mas o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, embora possa parecer um órgão centralizado, já que ele vai trazer aqui uma diretriz nacional que os outros entes vão ter que seguir, ele é formado por diversos atores diferentes. Tá? Nós temos aqui representantes dos ministérios e da Secretaria da Presidência da República, representantes indicados pelos conselhos estaduais. Então, aqui, embora seja uma diretriz nacional, os estados vão ter aqui as suas visões sendo representadas também, representantes dos usuários, representantes das organizações civis. Então, nós temos diversos, embora seja um órgão nacional, ele é composto por diversos atores, não só referentes à esfera federal. Em se tratando dos comitês de bacia hidrográfica, nós vamos ter que eles vão ser essas unidades, esses entes responsáveis pelas decisões das políticas dentro da bacia hidrográfica, e quando a gente diz dessa decisão, vai estar relacionada à alocação de recursos para obras, manutenção, preservação dos recursos hídricos que fazem parte dessa bacia hidrográfica. E é interessante a gente observar aqui que esses comitês de bacia hidrográficas, eles vão ser os principais, eles vão ser responsáveis pelos planos das bacias hidrográficas aí, que nós vamos ter também, que são bastante importantes e necessários para a gestão desses recursos hídricos. E também é interessante que eles são formados eles talvez sejam o órgão, é, essa entidade do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos que tenham a maior quantidade de atores diferentes, né? Porque como ele trabalha em um âmbito regional, ele tem que trazer todas essas óticas. Então vai trazer aqui prefeituras, governos estaduais, usuários, entidades da sociedade civil organizada, nós podemos aqui trazer sindicatos, qualquer interessado na utilização desses recursos hídricos, tá certo? Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica vai ser um dos principais gestores desses, desses recursos hídricos, tá? Inclusive, nessa escala da bacia hidrográfica que são implementadas muitas das políticas, né, em que elas atuam de fato.
Então, tendo em vista todos esses órgãos, eles devem trabalhar com objetivos comuns, ok? Voltando à nossa diretriz de que nós temos que ter uma gestão integrada, né, entre todos os entes. Então, nós temos como os objetivos coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos, planejar, regular e controlar o uso, preservação e recuperação dos recursos hídricos, implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e promover a cobrança pelos usos dos recursos hídricos. A coordenação integrada das águas, ela entende que a gestão sustentável da água, ela envolve todo o sistema hidrológico e muitas regiões, assim como a Lei das Águas estabeleceu. Então, por isso foi estabelecido o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que vai ser responsável pela coordenação dessas atividades e gestão dos recursos hídricos. Dessa forma, então, a gente vai ter que todos esses entes vão trabalhar em consonância, certo? Que já foi discutido várias vezes aqui nessa aula. Desculpa. Arbitrar administrativamente os conflitos quer dizer que no Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, antes de serem judicializados os conflitos, a gente busca sempre resolvê-los administrativamente. Para isso, a gente vai ter os órgãos, os entes do sistema, né, do SINGRE aqui, que vão estar tentando resolver administrativamente esses conflitos. Lembrando lá que a gente viu que o CNRH, né, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, seria a instância máxima. Ok? Planejar, regular e controlar o uso do solo, preservação e recuperação dos recursos hídricos, está ligado com a preservação, com o desenvolvimento sustentável, né? Então, o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, ele está sempre observando isso, de forma que a gente garanta a qualidade da água atual e também para o futuro, certo? Preservando quantidade e qualidade. Então, esse sistema vai ser responsável por planejar, regular e controlar o uso, preservação e recuperação dos recursos hídricos, tá? Isso aqui principalmente é implantado na escala das bacias hidrográficas pelos comitês de bacia hidrográfica, tá? Implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Uma vez que a gente tem esse sistema, então ele vai ser o responsável por implementar essa política nacional, relevando ainda mais a importância dessa política nacional. E nós temos também, por fim aqui, que esse SINGRE, ele vai ser responsável pela cobrança pelos usos dos recursos hídricos também. Isso de forma a ratificar essa importância da água, né? Lembrando daquele fundamento lá da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a água um bem natural limitado e dotado de valor econômico, tá? Então, levando isso em consideração, essa cobrança vai ser estabelecida aqui pelos entes do SINGRE, e nós temos aqui os principais entes que vão estar relacionados a isso, vai depender da esfera da atuação, né? Se for um recurso hídrico, um corpo hídrico que seja um bem de domínio da União, nós vamos ter a ANA, por exemplo, promovendo essa cobrança aqui por meio das outorgas, certo? Enquanto que, se nós tivermos um bem estadual, nós podemos ter aqui as agências reguladoras. E por aí vai, a depender, que também vão tratar aqui dessas outorgas, certo? Então, com isso, essa cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ela vai buscar não só
conscientizar, mas também utilizar esses recursos para informar e educar a população, além de financiar projetos necessários para a manutenção do sistema e preservação dos recursos hídricos. Ok? Então, pessoal, como vocês podem ver, tudo isso que a gente viu na aula de hoje, da Lei das Águas, dos fundamentos, das diretrizes do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, todos estão bastante conectados entre si. Então, a gente vê a importância do estudo e de trabalhar sempre em conjunto, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar lá no meu e-mail ou mandar até lá nos comentários do YouTube mesmo, ok? O material dessa aula de hoje veio aqui do curso de capacitação para gestão de águas da ANA, ok? Então, por hoje é só, pessoal.